Paz de Cristo a todos, bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu queria trazer um testemunho, mas de outra pessoa, e não o meu testemunho, né? Mas sempre com o mesmo objetivo, né? Eu acho que testemunhos no geral, ele existem para fortalecer a nossa fé, né? E esse testemunho foi em sonhos, de uma visão, né? Uma visão de sonhos que a minha mãe teve e ela compartilhou, né? Comigo, com meu pai, né, com a família, assim, né, acho que com os meus tios também. Então esse testemunho, que eu vou dizer pra vocês, que é da minha mãe, é com o objetivo de fortalecer a fé de vocês, né. E se trata justamente de coisas que pode, às vezes, a gente tá fazendo errado, mas a gente não percebe que aquilo tá errado, sabe. São o que pode estar morando em nosso coração que está acima de Deus. Se trata de coisas que nós estamos, às vezes, fazendo ou assistindo, ou algo que acaba morando em nosso coração e se torna acima de Deus. Claro que se perguntar para você se algo está acima de Deus é muito bonito quando a gente fala que não. Mas quando nós vigiamos sobre o que fazemos, sobre o que nós vamos fazer, sobre o que nós assistimos, é para também não colocar em risco o que podemos colocar ou não acima de Deus. É para que vigiemos, vigiar e orar para não cair. Se você está de pé, vigie e ore para não cair. E quando nós vigiamos sobre o que nós vemos, é justamente para isso, para a gente não colocar nada que fique acima de Deus. Então, na visão da minha mãe, eu vou tentar lembrar o sonho aqui em seus detalhes e trazer para vocês aqui o que estava colocando, o que minha mãe estava colocando no coração dela acima de Deus, e daí o Espírito Santo revelou isso pra ela, pra que daí ela corrigisse isso. A maioria das revelações que Deus ele concede a nós através de visões, através de sonhos, eu vou te dizer, 90% das vezes são correções, seja para nós ou seja para nossos irmãos e irmãs em Cristo. Então eu vejo essas pessoas correndo atrás de profetas aí, e o profeta dá uma palavra de que a pessoa vai ser bem-sucedida, não sei o que lá. Eu acho muito difícil, não que isso não aconteça, não que isso esteja contra a palavra de Deus, mas eu estou dizendo assim que a maioria das coisas, quando você busca um profeta de Deus ou quando o profeta ele revela uma palavra de Deus para uma pessoa, a maioria das coisas são correções. E as pessoas não querem saber de correções, elas querem saber de exortarem elas mesmas, né? A maioria, infelizmente, elas querem, sabe, elas querem coisas boas, assim, elas não querem, abrir mão de consumir o pecado para fazer a vontade de Deus, não querem carregar a cruz. Isso aí é difícil de fazer, entende? Então eu vejo essas pessoas correndo atrás de profetas aí, e as pessoas, muitas vezes, quando encontram um profeta que é verdadeiro, não gostam do que falam, lembrando que foi Deus que falou através da pessoa, e rejeita o que a pessoa fala e não faz o que a pessoa fala, o que na verdade foi Deus falando através daquela pessoa. Então, se tratando então sobre que a maioria das coisas são correções que Deus fala com a gente, essa revelação que minha mãe recebeu não foi diferente, foi uma correção que ela recebeu de Deus, né? E o Espírito Santo revelou para ela em sonhos e eu vou descrever o sonho aqui dela que ela teve, né? Ela sonhou, mas ela não entendeu o sonho. E daí ela me contou o sonho e quando ela me contou o sonho, eu já tive a revelação do que era, né. Porque pela para glorificar o nome de Cristo, Deus ele me deu a interpretação de sonhos também. Alguns, em sua maioria, eu devo dizer assim que eu interpreto assim que eu ouço, assim, o sonho. E alguns já levaram alguns dias onde eu orei para buscar o discernimento espiritual e daí vinha a revelação, né, de visões, de sonhos, sabe. Então minha mãe me contou esse dia aí o sonho e aí eu revelei para ela o significado, o Espírito Santo na verdade, né, revelou o significado e eu pude entender
E olha só o que a minha mãe estava colocando no coração dela, que estava acima de Deus e que surpreendeu a mim, a minha mãe também, e eu acho que vai surpreender você também que está ouvindo essa mensagem. Então, no sonho era assim, parece que ela estava junto com meu pai, era na época onde eu era recém-nascido, tinha alguns meses de vida, e eu acho que a gente estava num meio do mato, assim, e daí o meu pai falou pra ela que ele precisava levar eu pra outro lugar, e que era pra minha mãe esperar ali. Ela pegou e entregou eu para o meu pai, assim, e meu pai pegou eu no colo, assim, e pegou e levou eu pra fora dali, longe dali. E ela viu um tronco de árvore ali, ela ficou esperando ali sentada naquele tronco de árvore ali, e ficou esperando ali, e ele não apareceu mais. Ele não apareceu mais ali, e ela começou a ficar, acho que triste, assim, né, ficou já apreensiva, ficou preocupada já, porque já meu pai já estava demorando, que não estava me trazendo, né, de volta ali e tal. Ele falou que ia pedir ajuda, porque eu acho que eles estavam perdidos, mas ele pegou, saiu dali e não apareceu mais. E daí ela pegou, parece que viu uma luz no uma luz, assim, no horizonte e que estava dizendo pra ela seguir essa luz, né. Que ela entendeu que era algo que era de Deus, assim. Então ela seguiu essa luz. Ela foi seguindo essa luz e foi até num bairro, assim, ela conseguiu sair daquele lugar ali, daquele mato ali, e foi até num bairro, assim, e daí ela viu o meu pai num carro, e ele estava, acho que trabalhando naquela época lá, ela viu a rotina dele trabalhando, assim, de longe, assim, ela se alegrou muito quando viu ele. Eu estava no carro lá, no banco do passageiro, ela conseguiu de alguma forma ver eu ali, mas ela estava distante. Então daí quando ela viu meu pai, e o meu pai viu ela, ele parece que se espantou, entrou no carro e fugiu dali, fugiu dela. Ele viu ela, viu a minha mãe, viu que ela tinha saído de lá, ele se assustou, se espantou um pouco, entrou no carro comigo e saiu, tipo assim, cantando o pneu, assim, do carro, assim, ó, foi pra bem longe. E ela viu, assim, que ela não acreditou, o mundo dela parece que desmoronou, sabe, naquele momento. Quando ela viu o meu pai enxergando ela, que ela tinha conseguido sair daquele lugar ruim, daquela mata lá que ela estava, que eles estavam perdidos lá dentro, né, lá dentro daquela mata. Eles estavam com dificuldades para sair de lá. E daí meu pai conseguiu sair de lá, e daí quando a minha mãe viu meu pai, que o meu pai viu ela, meu pai se espantou, subiu no carro e foi embora, e sumiu, e abandonou a minha mãe. O marcante aí do sonho foi que ela foi abandonada pelo meu pai ali, e levou eu com ele, sabe, esse foi o sonho. E aí minha mãe, aquela tristeza, assim, sabe, acho que ela acordou com aquela tristeza no coração, assim, aquele peso, sabe. Sabe quando você tem um sonho tão, assim, forte, que você acorda tendo aquele sentimento que você estava tendo no sonho? Foi mais ou menos assim que ela se sentiu, aquela tristeza de abandono, ela acordou acho que com aquele sentimento, assim, foi um sonho muito forte. E na hora eu interpretei aquele sonho, a revelação do Espírito Santo sobre aquele sonho foi de que a minha mãe, ela estava colocando a própria família dela acima de Deus. Isso estava errado. A minha mãe estava colocando eu, o meu pai, a família dela acima de Deus. Agora, se pergunte agora, se você não está fazendo isso, né? E foi uma coisa que ela tinha que corrigir, que nada pode estar acima de Deus, nem a sua própria família pode estar acima de Deus. Entendem o que eu tô falando? Porque se o seu filho, se a sua mãe, seu pai, sabe, se o seu marido, a sua esposa, aquele amor que você sente por aquela pessoa é um amor maior do que você sente por Deus, então você já não é digno dele. Você já não é digno de Cristo. Nada pode estar acima de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo.
Nada pode estar acima deles, nem o amor pela sua família. E a minha mãe estava colocando o amor pela família dela acima do amor de Deus. Não pode nem se igualar, não pode nem colocar acima. Então o Espírito Santo ele revelou isso e o Espírito Santo, o mesmo Espírito, revelou através de mim, sabe, para minha mãe. Daí eu dei a interpretação para minha mãe e a minha mãe foi buscar a correção sobre essa questão no secreto, né, em oração, em leitura da Bíblia, se fortalecer mais espiritualmente, aumentar as suas raízes em Cristo Jesus, para que ela fechasse essa brecha, fechasse essa legalidade. E o Espírito Santo nos conduz à correção. Ele nos mostra o caminho correto para que a gente se corrija e sempre sendo sustentado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, para poder a gente conseguir se corrigir. Quem iria imaginar que poderia ser isso, né, que ela estava colocando acima de Deus ali, né? Tipo assim, para você ver o tanto que nós temos que vigiar, vigiar e orar para que nada nesse mundo, nem a sua própria família, nem o amor pelo seu filho esteja acima do amor do nosso Pai que está no céu, entendem? Então, é esse o testemunho que eu quis trazer para vocês. Eu espero que esse testemunho sirva para você vigiar mais sobre as coisas que você faz na sua vida, sobre o amor que você tem pela sua família. Lembre que nenhum amor pode superar o amor de Deus. Você não pode gostar de nada nesse mundo que ultrapasse você, que esteja acima de Deus. E tem coisas assim que você vai ver às vezes uma série lá na Netflix e você às vezes acaba colocando aquilo ali acima de Deus sem perceber, não é uma coisa que você planeja. É uma coisa que a gente vive num corpo corruptível, sabe? A gente tá sujeito ao erro e ao pecado, é um mundo caído aqui. Então nós temos que vigiar para que nós não entremos em tentação e nenhum mal nos atinja, sabe? Então eu trago esse testemunho, eu espero que tenha fortalecido você, que tenha acordado mais você, que tenha aproximado você mais de Deus, que isso edifique sua vida, que aproxime mais você do Senhor Jesus Cristo, que você vigie mais em oração, fortaleça as suas orações, aumente as suas raízes em Cristo. E é isso, a paz do Senhor a todos, até a próxima.